Boa noite, meus amados irmãos, graça e paz. Estamos nesse momento aqui gravando a primeira mensagem para os nossos amados irmãos. Essa agora foi gravada, as próximas estamos trabalhando para ser ao vivo. E assim que tiver tudo organizado, nós avisaremos aos nossos irmãos. É um momento muito difícil, onde cada um de nós estamos seguindo as recomendações do poder público, toda a cautela necessária. Haja vista as informações que nós recebemos a todo instante, seja nos grupos, seja na televisão, desse momento de grande impacto mundial, que é o coronavírus chegando e trazendo esse pânico, essa preocupação constante em cada um de nós. É tamanha essa preocupação que foi necessário estarmos todos em quarentena. E nesse momento, todos nós somos bombardeados, e muitas vezes a nossa confiança em Deus, ela começa a ser ameaçada devido a esse momento. Muitas pessoas pensam diversas coisas, há tantas especulações. O bom é nós irmos à palavra de Deus. E nesse momento nós queríamos trazer aqui uma palavra de confiança para os nossos amados irmãos. Foi o mesmo salmo que eu fiz uso no culto de quarta-feira, o Salmo 46, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam nações, os reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Meus amados irmãos, eu escolhi trazer uma palavra nesse salmo, porque esse salmo ele tem uma mensagem atemporal. Haja visto esse salmo, nós não sabemos o contexto histórico que ele foi escrito, mas o que nós sabemos é que ele foi escrito no momento de grande crise e tribulação. Deixa eu contar uma história para vocês. Na Primeira Guerra Mundial, alguns soldados jovens escoceses, quando foram convocados para a guerra, muitos seus parentes e amigos se reuniam e cantavam esse salmo, lendo cada frase desse salmo para receber consolo no momento difícil. Foram muitas as histórias dos santos de Deus que usaram esse salmo para receber consolo quando perdia alguns parentes. Muitos enfermos leram esses salmos para ter esperança em meio às suas enfermidades. Foi nesse salmo que Martim Lutero, o ex-monge agustiniano, fez aquele hino Castelo Forte ao nosso Deus. E exatamente este salmo que nós escolhemos para ser a primeira mensagem para os nossos irmãos. Estamos aqui no gabinete, onde faz parte da estrutura da nossa igreja. Muitos de vocês estão impossibilitados devido a essa necessidade de cautela de estar aqui. Mas, meus amados irmãos, apesar de não estarmos aqui usufruindo da estrutura, o coronavírus não nos tira de fazer parte do organismo que é o corpo de Cristo. Ele nos separou do fato de não estarmos juntos no nosso culto público, mas ainda fazemos parte da igreja. Que este momento seja um momento de nós aproveitarmos, estarmos orando pelas autoridades, por aqueles que estão envolvidos na linha de frente, na área de saúde, por aqueles que estão na responsabilidade de conter todo o avanço desse vírus. Mas hoje, aqui, para a nossa igreja, uma mensagem de esperança para vocês e de confiança em Deus. Este salmo é um salmo que coloca uma confiança em Deus acima de qualquer circunstância que a gente esteja envolvido. É um salmo que já foi dividido em 3 sessões, a quais você pode perceber do verso 1 ao 3,
Não há nada o que temer, porque Deus está conosco. É a divisão que o Salmo faz. Nos versos 4 ao 7, observe que Deus está entronizado em Jerusalém. E isso é o segredo da confiança. Deus está em Jerusalém, no caso aqui do Salmo, a cidade é quem ele escolheu e não há nada que os adversários pudessem fazer se Deus estivesse ao lado do seu povo. A terceira parte, dos versos 8 ao 11, é paz na terra e domínio mundial, a vindicação de confiança que o salmista faz. Mas é interessante aqui como o salmista usa uma expressão no verso 2. Portanto, nada temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes se tremeçam. O que o salmista está dizendo é o seguinte: ainda que houvesse um terremoto, ainda que houvesse transtornos na natureza, ele nada temeria. E a razão, imagine só que a terra tendo um terremoto, um abalo como nós estamos tendo a nível mundial. Basta apenas você ligar a televisão, como todas as consequências do avanço desse vírus está trazendo não só consequências na área de saúde, na área econômica, mas o salmista diz uma coisa interessante. Ele coloca uma esfera, ainda que a terra se transtorne, ainda que aconteça vários abalos na natureza, ainda que você veja coisas que acontecer que colocam a nossa confiança na balança, o salmista diz, não temeremos, porque o salmista acredita em uma coisa, que a primeira frase do salmo, ela é literalmente verdadeira. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presentes nas tribulações. Ou seja, o salmista dizendo, nossa confiança está em Deus. Nossa confiança nesse momento não pode ser abalada devido a esses momentos que nós estamos vivendo. Não estou dizendo que os irmãos têm que ser irresponsáveis, não ter as cautelas necessárias. Faça tudo o que for preciso, meus amados irmãos. Mas lembre de uma coisa, o coronavírus, ele não pode sufocar as nossas convicções. Preste bem atenção. Nesse salmo escrito para o povo do Antigo Testamento, eles tinham a certeza que Deus estava com o seu povo. Ora, as consequências da aliança de Deus com o povo de Israel eram o seguinte: quando o povo de Israel era obediente a Deus, era uma garantia de que Deus estaria defendendo o seu povo. Todas as vezes que os salmos eles fazem uma junção de refúgio e força, é o caráter de Deus na defesa do seu povo. Porém, o povo de Deus ele foi desobediente e acabou que essa promessa que não seria abalada não se cumpriu e o povo caiu no cativeiro babilônico. Mas nós temos uma garantia, meus queridos irmãos, uma garantia que pela fé em Cristo Jesus não há nenhuma circunstância adversa que tire as promessas de Deus de nossa vida. Aqui o salmista coloca: Deus está conosco. No Novo Testamento, o Emanuel, o Deus conosco, prometeu estar com cada um da sua igreja. Eu acredito que Jesus é a verdade, tudo que ele diz é verdade. Ele disse após a sua ressurreição que eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. E nesses dias que nós estamos vivendo, Jesus continua com cada um de nós. Nada nos separa do amor de Deus. Nada, nenhuma tribulação, nenhum momento como esse. Nós sabemos que pelo fato de ainda estarmos nesse mundo, que ainda as consequências do pecado ainda estão nele, nós, seja o coronavírus ou outra doença, nós não estamos imunes. Mas a nossa confiança em Deus, não pode deixar de existir nesse momento. Meus queridos, então faço uso desse salmo para lembrar vocês. Esse momento é um desafio de nossa confiança. Mas lembre o que o salmista disse. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne. Estamos vendo todo mundo abalado. Os montes se abalem. No seio dos mares, ainda que as águas tumultuem, espumejem na sua fúria, os montes se estremeçam. Nós não devemos esquecer que Deus está no controle de todas as coisas. É difícil para nossas mentes finitas entender um ser infinito como Deus é, mas Ele está no controle e Ele está com o seu povo.
Então, meus amados irmãos, que possamos encher nosso coração de confiança e nesse momento nos unir em oração. Nos unir em oração, orando por nosso país, orando pelas autoridades, orando por aqueles que estão na linha de frente. Uma das coisas que eu quero dizer, as portas aqui, elas estão fechadas, mas a sua Bíblia na sua casa tem que estar aberta, você tem que manter a sua vida devocional, as suas disciplinas espirituais. Queridos, e que neste momento nós possamos descansar nessa confiança de que Deus, nesse momento, é o nosso refúgio e fortaleza. Não importa as circunstâncias que nós estamos vivendo, Jesus está conosco todos os dias. Que Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.